Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do XPML11. É um fundo imobiliário que atrai muita atenção do investidor e 2025 não pode ser diferente. Sua vacância caiu, ele tem um porte e liquidez impressionantes, uma diversificação de ativos bastante interessantes e um dividend yield bem interessante para um fundo de tijolos. Seu crescimento dos últimos anos também foi bastante relevante. Tudo isso com uma taxa de administração num patamar que podemos considerar bastante interessantes. Mas calma que nem tudo são flores. As vendas por metro quadrado e o lucro operacional caíram, a inadimplência aumentou em janeiro de 2025. E a dívida, o fundo possui compromissos pesados, além de uma dívida relevante. E essa dívida ainda é indexada ao IPCA, o que pode aumentar os custos do fundo. Será que o XPML11 é uma oportunidade de ouro ou um risco que você deve evitar? Fique com a gente até o final que eu vou te mostrar todos os detalhes, prós e contras e o que você precisa saber antes de investir nesse fundo imobiliário. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo alguns dados operacionais do fundo, né? O fundo possui aí 326 mil metros quadrados de área total. Ele possui uma venda no mês de 1 bi 397, então é um fundo bastante relevante, né? A venda por metro quadrado em média é R$ 1.300, né? Uh, e uma vacância, né, em percentual da sua área de 3,6%. Janeiro foi um mês também muito crítico do lado da inadimplência, né? Então temos aqui, né, o lucro por metro quadrado, né, lucro operacional. A gente observa um dado interessante que janeiro de 24 foi 185, agora foi 172. A gente teve a inflação aí na casa de uns 5% para arredondar, né? Deveria estar mais alto, mas então o valor ficou um pouco mais baixo, já é um sinal de alerta e já mostra aí que os shoppings do portfólio, né? E podemos dizer que os shoppings de maneira geral não está tão aquecido quanto estavam há um ano atrás. Esse é um sinal de alerta que deve chamar atenção. A gente observa também vendas por metro quadrado, era 1.494, agora 1.387. Então, tudo isso aí mostra um certo desaquecimento ali no mercado de shopping, comparando o mês de janeiro, né? O mês de dezembro é um mês tradicionalmente alto, né, para shopping center. A gente tem o Natal, né, as compras de fim de ano, mas janeiro já mostra aí um desaquecimento. A gente tem que ficar atento a essa tendência, né? Fevereiro já é um mês tradicionalmente mais baixo, a hora que sair o relatório com os resultados de fevereiro ali, a gente confirma essa tendência ou não, né? Aqui a gente tem a vacância, o dado positivo foi que a vacância reduziu ao longo do ano, lá de 4,5% para 3,6%. Em compensação, a inadimplência chegou a 7,6% no mês, né? Mês de janeiro tradicionalmente mais alto, a gente vê aí 5,9%, mas ainda assim a inadimplência ficou mais alta. Então, o que a gente extrai desses dados operacionais, né, do portfólio? Os lojistas eles venderam menos, estão vendendo menos nos últimos meses, e por essa venda menor eles acabam sendo mais pressionados, e com isso aí aumenta a inadimplência para o shopping. Então é um dado que a gente precisa ficar atento, um sinal de alerta aí em relação ao mercado de shopping de maneira geral. Trazendo agora os resultados, é um fundo bastante grande, né? Bem parrudo, vamos dizer assim, né? São 53 milhões de reais de receita imobiliária, né? Tem mais 3 milhões de receita de fundo imobiliário e 3 milhões aí de receita de renda fixa. As despesas fecham aí quase 9 milhões no mês. Lembrando que isso daqui é dado mensal, né? Então a gente tem ideia do porte do fundo, né? E a despesa financeira 5.200, né? A despesa financeira consome aí aproximadamente 10% da receita imobiliária. Lógico, tem fundos imobiliários bem mais endividados, né, percentualmente falando, né, mas não deixa de impressionar ali o fundo ter que pagar 5 milhões todo mês em despesa financeira.
e o resultado aí, distribuição média, foi de 92 centavos por cota. Aqui a gente tem o gráfico, então ele mantém a distribuição fixa, mesmo no mês de maio, em que ele teve aí uma receita bem mais baixa ali, né? Ah, e aí ele mantém esse patamar de distribuição ao longo do tempo. Nos últimos meses aí ele registrou aí um resultado melhor, né? Outubro, novembro e dezembro, tradicionalmente, né, período aí de maior fluxo nos shopping centers, né? Final de ano e tudo. Janeiro já é um mês um pouco mais fraco, né? Vamos ver aí fevereiro e os outros meses desse ano se confirmam essa tendência aí de piora do resultado de maneira geral. Vamos falar então de liquidez. A liquidez do fundo é bastante impressionante, né? Uma liquidez aí de 12, né? Chega até 19 milhões de reais diários. Então é um fundo imobiliário que tem uma circulação bastante impressionante, né? A gente vê aí o valor patrimonial da cota, ele cresceu, né? Em meados do ano passado, né? Foi feita a atualização, ele cresceu para 119, era 111. A cotação dele caiu, né? Então, temos aí uma janela que parece interessante, né? A gente observa que os imóveis que compõem a carteira dele subiram de preço, né? Sua carteira subiu. Em compensação, tivemos uma queda de preço ali, justamente por conta aí da sua alavancagem, né, e essa piora do cenário econômico de maneira geral para os shopping centers, né? Então é um fundo aí presente 100% nos leilões. Aí aqui o relatório traz os dados de fevereiro consolidado, um volume de quase 300 milhões de reais negociados, né? A rentabilidade, a gente olha ali um histórico, né? O fundo ele apresenta ali uma perda de cotação, né? Ah, ele tem a cota a 108, né? Há 12 meses e agora 97. Então ele tem uma desvalorização ali. Mas o retorno total, né, ele fica negativo 7,5, com uma desvalorização de 16% da cota, né? E o IFIX ficou negativo em 9,4. Então ele ainda assim performa um pouco acima do IFIX, pegando essa janela, que é uma janela não muito positiva para o fundo, né? E aqui vamos falar então dos ativos mais relevantes dentro da carteira do fundo, né? Começando pelo Tietê Plaza Shopping, fica ali na Grande São Paulo, né? Próximo aí à saída para a rodovia dos Bandeirantes, na Marginal Tietê. É uma área de 37 mil metros quadrados, é uma das carteiras aí recém-adquiridas pelo fundo, né? Então aqui temos imagens desse shopping que é bastante relevante ali, né? Bem localizado. Temos o Grand Plaza Shopping em Santo André, 72 mil metros quadrados, né? O fundo possui uma participação de 51%. Então aqui temos imagens também desse empreendimento. Temos o Catarina Fashion Outlet em São Roque, né? Fica ali na Castelo Branco, se eu não me engano, né? São Roque. 50 mil metros quadrados, participação aí de 40% praticamente. É um grande empreendimento, também tem um fluxo, né? Quem já foi nele aí vê que fim de semana especialmente, né? Tem um fluxo bastante intenso de gente e veículos ali, né? E ele fez uma expansão recente também, tornando aí um ponto de referência bastante importante na região. Em Salvador tem o Shopping da Bahia, com 70 mil metros quadrados, o fundo possui 18% desse empreendimento, né? Aqui temos imagens também. E os Shopping Cidade São Paulo na Avenida Paulista, né? Então, apesar de ser um shopping menor, o fundo possui 40% dele e está muito bem localizado aí, né? Na região, vamos dizer assim, região central de São Paulo, praticamente, né? A Avenida Paulista não fica no centro, mas é uma região aí de referência, né? Para muita gente. Vamos falar agora dos piores ativos do fundo, né, que compõem a sua carteira. A gente tem o Praia de Belas Shopping, o fundo possui 13% desse empreendimento de 47 mil metros quadrados, né? Aqui temos uma vista dele, né? Também é um empreendimento que foi também atingido pelas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, né? Ele está com vacância de 12,1%, é a maior vacância do fundo, e inadimplência de 3,2%. Temos o Ponta Negra, em Manaus, 36 mil metros quadrados, o fundo possui 62%.
e ele possui ali vacância de 7,5% e inadimplência ficou no negativo, né? Quer dizer, tivemos lojistas aí pagando o que deviam, né? Por isso a inadimplência negativa no mês. A gente tem o Uberlândia Shopping, ele tem 53 mil metros quadrados, o fundo possui 40% desse empreendimento e uma vacância de 7,2% e inadimplência menos 1,4%. Então esses são os três ativos aí com maior nível de vacância dentro do portfólio do XPML. É importante também falar, né, que esses ativos aqui eles têm uma participação bem pequena dentro do portfólio. Então, não chega a preocupar tanto assim, né, esses resultados ali de vacância para esses shoppings. Resumindo, então, a visão geral do fundo, né, ele tem 91% investidos em imóveis, né, 75% fica na região sudeste, e em termos de administração, 32% sim, JHSF 22% e ALOS 16%. Aqui a gente tem o perfil aqui, né, então o mais relevante, que é o Tietê Plaza Shopping, ele responde por 12% do resultado, né? Se a gente pegar ali os três primeiros, respondem aí por 1/3 praticamente, né? 33%. E aí todos os demais com participação menor. Vale comentar que o fundo ele tem uma gestão ativa de portfólio, né? Então ele fez aquisição lá em junho do ano passado de 7 shopping centers, né? Uberlândia, Cidade de São Paulo, Tietê, né? Mais 3 shoppings em julho, Catarina, Bela Vista, Ponta Negra. Ele fez alienação do Shopping Cerrado. O Shops Faria Lima, né, foi adquirido por ele. Depois Jundiaí, o Praia de Belas Shopping Center. E depois, recente, agora em janeiro, o Plaza Sul Shopping, Shopping Tijuca e Carioca Shopping. Então ele faz uma gestão bem ativa do seu portfólio e também uma expansão bem relevante, né? A gente vê aí quantidade de aquisições, inclusive é um ponto que a gente vai chamar a atenção um pouco mais adiante aqui no vídeo, né? A respeito aí das obrigações que o fundo possui. Aqui a gente tem um gráfico, então, do crescimento da venda de mesmas lojas, né, 2,8%, abaixo da inflação, né, vamos arredondar aí 5% para ter um número redondo em mente, 1,7% de crescimento dos aluguéis, aumento dos descontos, né, e uma variação negativa do lucro operacional caixa. Então, assim, de maneira geral, a gente vê essa pressão em cima aí dos shoppings, né? Um resultado um pouco pior. Vendas por metro quadrado caiu 7,2%. A venda total ela cresceu 51%, mas é porque o fundo cresceu também o portfólio, né? O custo de ocupação se mantém em 13% e o fluxo de veículos também um crescimento relevante por conta aí do aumento do seu portfólio. Então, esses são os principais dados aqui referentes ao portfólio do fundo. E vamos falar agora do patrimônio líquido de dívidas, obrigações do fundo para frente, né? E se você está gostando do nosso vídeo, gostaria de convidar a se inscrever em nosso canal, né? Seja membro também, é uma forma de ajudar, um valor bastante pequeno. Você recebe os vídeos de maneira antecipada, né? E faço algumas publicações específicas para os nossos membros aqui do canal, né? Então vamos falar do patrimônio líquido, a dívida, né? A gente tem aí uma dívida bastante relevante, né? A gente soma ali, né? São várias obrigações aí, vários CRIs, né? O mais alto deles aí de 180 milhões de reais, grande parte indexada ao IPCA, né? E a gente tem esse fluxo de amortização. Lembrando, né, que é importante considerar também que o fundo ele tem um porte bastante elevado, né? Então, essa amortização, ela mesmo 78 milhões, né, para um fundo que recebe 53 no mês, né, ainda assim está num patamar de controle, né? Então, mas vale a pena ficar atento aí que essa essa dívida ali, né, com certeza ela acaba impactando o resultado. O fundo possui 656 milhões em caixa, mas ele tem obrigações ali, né? A compra do Jundiaí Shopping, 63 milhões, o portfólio Sim, 630 e o Praia de Belas, 17. Com isso, né, considerando o caixa e as obrigações, ao longo de 2025 ele vê um caixa negativo de 54 milhões. Mas o fundo ele tem
algumas alternativas para isso. Então, assim, são essas parcelas pendentes aqui que ele relata no seu relatório, né? Esses 630 milhões é o mais relevante ali, né? E aqui estão as observações do fundo, né? Referente a esse caixa negativo de 54 milhões, né? Ele chama atenção pelo patrimônio, né? Ele possui um ativo total de 7,2 bi, um patrimônio de 6,6, né? Então, percentualmente, né? É um valor bastante baixo e ele tem algumas alternativas elencadas pela própria gestão, né? Para não ficar negativo ali no final do ano, né? Ele pode vender ativos, fato, né? Ele pode eventualmente emitir cotas e ele pode se endividar, contratar aí mais alguns CRI para aumentar um pouco a sua alavancagem e não ficar negativo. Então ele apresenta ali essas opções ao longo do ano. Vamos acompanhando, ver qual alternativa que o fundo vai escolher aí ao longo desse ano, sendo que ele precisa tomar alguma atitude para não ficar negativo e em 54 milhões. Lógico, né, o fundo ele aparentemente ele cresceu um pouco mais ali do que ele tinha capacidade de absorver nesse momento. Ele fez uma expansão bastante relevante. Agora vamos ver aí as medidas, né, e vamos ver esse portfólio se estabilizando aí dentro da carteira do fundo, como vai ficar o desempenho dele. Vamos trazer então o preço da cota, né? No último ano ele teve uma desvalorização, ele chegou ali, bateu no 111, né? Lá a máxima, testou a máxima lá de 2020 e ele aparentemente aí está lateralizando. Dividend yield de 11,2%. Ele teve um crescimento de quase 8% no dividend yield nos últimos 3 anos, é um dado positivo, e seu preço em relação ao valor patrimonial 0,84. Aqui temos o crescimento dos dividendos, lógico, pegou um período ali do pós-pandemia, né? Mas é importante observar ali que o fundo conseguiu ter um crescimento bastante relevante aí nos seus pagamentos. Aqui temos o XPML lado a lado com outros fundos, ele apresenta um dos melhores resultados ali, né? Acima do VISC, HGBS, que são outros fundos aí com maior porte. A sua relação preço-valor patrimonial 0,84, tá no meio ali, né? Ele foi um dos fundos aí que apresentou melhor crescimento, ele, o HGBS. Lógico que a gente tem o BPML, né, que teve um crescimento aí bem explosivo ali de dividend yield, né? A gente tem que de repente dar uma analisada um pouco mais de perto dele, caso tenham interesse. Aliás, aproveitem para deixar nos comentários ali, vocês querem uma análise de BPML11 ou algum outro desses fundos de shopping aqui, a gente encaixa um vídeo específico sobre eles. São 583 mil cotistas do XPML11, 6,6 bi de patrimônio e uma taxa de 0,75, a gente percebe ali que está no patamar mais baixo ali de fundos de shopping. Quem investiu há um ano, né, teve aí desvalorização de 10% na cota, mesmo ganhando 10% em dividendos, ficou a 0,3%. E investiu há 2 anos, né, teve 8,1%, somado aí com os dividendos, 31,4%. Então, também chama atenção, né, você pegar esse fundo, né, numa cota ali no momento que ele esteja num patamar mais baixo, acaba trazendo aí um resultado bem relevante para a sua carteira. Inclusive, é um fundo que eu tenho na minha carteira pessoal, eu tenho na carteira que nós montamos aqui no canal. Se você quiser ver um vídeo específico, né, basta buscar aí no nosso canal, a gente tem a nossa carteira, já construindo ela mês a mês ali há algum tempo, né? Então fica o convite aí para vocês. Lembrando, né, que o que se aplica à minha estratégia de investimentos, às vezes pode não se aplicar à sua, né? Então faça com calma, faça o seu estudo a respeito do ativo e encontre aí o que se encaixa melhor na sua carteira. Os lados positivos, né, uma queda de vacância, o porte do fundo imobiliário, né, um nível de liquidez bastante elevado, né, então esse porte permite ele fazer frente aí à dívida, que é muito relevante. Tem uma boa diversificação de ativos, tem um bom patamar de dividend yield e um alto crescimento no dividend yield dos últimos anos, melhor do que outros fundos de shopping, inclusive. A taxa de administração ela está num patamar bastante interessante. Do lado negativo, a gente já enxerga aí uma queda de vendas e lucro operacional, né, do fundo.
Então, o primeiro ponto, né, o lojista começar a vender menos, né, ele vai se sentir pressionado e pode começar a dar problemas ali para a administração do fundo. Seria sinal aí de desaquecimento, né, maior preocupação no cenário econômico de maneira geral, né? Aparentemente sim, né? Alta inadimplência em janeiro de 25, superando janeiro de 24, né? Dívida e compromissos por aquisições elevados, né? Mas lembrando que o próprio fundo já disse que ele pode fazer gestão ativa do seu portfólio. A dívida está indexada ao IPCA, né? Então, eventualmente aí, né, um aumento da inflação, a inflação já está aí acima da meta, né? Um aumento dessa inflação, ela pode complicar e aumentar um pouco mais aí o custo financeiro desse fundo imobiliário. É um ponto a ficar de olho aí. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.